Jeremias 33, versículo 3. O tema de hoje é discernindo a voz de Deus através dos profetas. Estamos construindo uma casa sobre a rocha, estamos mergulhando em verdades muito profundas, porque estamos vivendo na visão do Todo-Poderoso, estamos conhecendo os ditos de Deus, a ciência do Altíssimo, a palavra. Eu amo a Bíblia Sagrada, eu amo a Bíblia. Diz assim o profeta: invoca-me, fale comigo, tenha intimidade comigo, porque eu vou te responder, eu vou te revelar a palavra, eu vou te anunciar coisas tão grandes, coisas grandes que eu vou te anunciar, eu vou profetizar, eu vou revelar, eu vou te dar a visão de coisas grandes e ocultas que não sabes. Invoca-me. Vamos ouvir o Espírito de Deus falar em nome de Jesus Cristo. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, Deus de toda a glória, Deus de toda a honra, Deus que é digno de receber o reconhecimento da sua igreja, reconhecendo a soberania, a grandeza deste único e verdadeiro Deus, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que se fez carne em Cristo Jesus, o Deus que habitou cheio de graça e sabedoria e que agora se revela em nós pelo Espírito Santo. O Espírito é o Senhor, o Espírito habita em nós. Fala-nos, ó Deus. Nós precisamos de conhecer os mistérios da palavra. Nós precisamos de conhecer a grandeza do teu coração. Nós precisamos de saber discernir a voz de Deus através dos profetas. Em nome de Jesus, e todo o povo do Senhor diga amém, amém e amém. Muito obrigado, bispo. Glória a Deus, glórias a Jesus. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, povo eleito, povo escolhido, em amor predestinado, povo que foi separado por Deus, foi chamado por Deus, foi justificado e glorificado por Deus. Selo do meu apostolado, cartas escritas pelo Deus vivente. Meus amados, minha família, é maravilhoso entender que Deus fala aos seus escolhidos. Na história bíblica, não há um Deus distante, silencioso. Há um Deus que fala. Desde o livro de Gênesis, Deus já se manifestou poderosamente falando a Adão e Eva. E a história revela um Deus vivo, não um mito, não uma imagem, mas um Deus vivo, um Deus real. Este é o Deus com quem eu me relaciono. Ele disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E um dos aspectos da abundância de Deus é exatamente esta, de Deus falar à igreja, de Deus falar aos seus escolhidos. E de que forma Deus fala? Existem muitos aspectos de Deus, da forma como Deus se revela, mas hoje eu quero falar especificamente de Deus falando através dos profetas, porque este é o ministério profético, é o ministério apostólico. O pastor desta igreja recebeu o dom de apóstolo e de profeta. Então eu quero lembrar-lhes que na quarta-feira nós começamos a rasgar o véu de conhecimento desta questão.
Quarta-feira passada eu falei de um rei de Judá chamado Josafá, que foi intimidado e ameaçado por 3 exércitos, e ele recorreu a Deus e recorreu ao profeta. E Jaziel, o profeta, aparece no meio da congregação e diz: olha, vocês não vão fazer nada, fiquem quietos, Deus vai pelejar e a vitória é vossa. No dia seguinte, perante 3 exércitos, porque Josafá deu ouvidos à voz do profeta e cumpriram ipsis literis a palavra do profeta, eles ganharam uma guerra sem pelejar. Deus confundiu 3 exércitos, entre eles se degladiaram e se desbarataram. Depois vimos também na quarta-feira passada, os senhores que aqui estiveram, como é que um rei chamado Acabe, que não gostava de ouvir as verdades de Deus por intermédio do profeta Micaías, e foi se consultar com 400 profetas mentirosos e enganadores, que estavam debaixo de um espírito de erro. Mas quando apareceu a verdade, o rei disse: olha, eu não gosto deste profeta, porque ele só fala coisas contra mim. Eu gosto de ouvir o que eu gosto de ouvir. E o profeta diz: você não pode gostar de ouvir o que você quer ouvir, você tem que ouvir o que Deus quer lhe falar. E ele disse: se Deus falou por meu intermédio, não suba a essa cidade, porque se você subir, você vai morrer. Ele não acreditou, o profeta foi esbofeteado, o rei subiu e foi morto nessa batalha. Um rei venceu porque ouviu a palavra do profeta. Um rei foi morto porque não quis ouvir a palavra do profeta. Isso foi o assunto tratado quarta-feira. Hoje nós vamos dar continuidade a este tema, porque eu quero que você se torne íntimo com esta questão voz de Deus, voz profética, mas que tenha conhecimento, tenha realmente a sensibilidade de entender como Deus fala. Então, vamos lembrar o que Deus disse através de um profeta. 1 de Crônicas 21, 9 a 13, assim: falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente. Sabe que o profeta no Antigo Testamento era chamado de vidente, porque a profecia do Antigo Testamento era muito condenatória, era muito acusatória. Você vai morrer, você tem que fazer desta forma, senão era muito intimidadora. No Novo Pacto, ela tem uma transcendência a este fato da condenação. A palavra do profeta no Novo Pacto é de consolo, é de encorajamento, é de erguer as pessoas, é de motivar, é de orientar as pessoas. Então, Deus usou Gad, um profeta vidente, porque era assim que eram chamados os profetas, e Deus disse através do profeta. Então aqui começa o primeiro aspecto que eu preciso que você entenda, por favor. Deus continua falando à sua igreja. É preciso que você queira ouvi-lo, porque já estudamos aqui que Samuel disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Eu preciso de ouvir, mas eu quero ouvir. Eu quero ouvir. Então a atitude que nós devemos de ter quando chegamos à igreja é: Senhor, fala-me hoje. Eu tenho um negócio para fazer, eu tenho uma situação de família, eu tenho uma crise qualquer, eu tenho uma adversidade, eu tenho uma causa, eu tenho um empreendimento, eu preciso de te ouvir, fala-me. E Deus vai lhe falar, porque Deus conhece por antecipação o que eu não conheço. Deus conhece o dia de hoje, Deus conhece o dia de amanhã, e Deus sabia quem estaria hoje na igreja, ou quizás quem ouviria este culto. Então Deus disse que falou pelo vidente de Davi, Gade, dizendo: vai e dize a Davi. Esse Deus continua falando. Muitas vezes eu tenho subido aqui com essa sensação absolutamente verdadeira que não sou eu que estou falando. O Senhor dizendo à igreja: fala, Miguel Ângelo, abra a tua boca,
eu te encherei. Então, este fato desta conexão, amado, desta intimidade, eu quero que esta igreja viva isto. Então ele diz a Davi, assim diz o Senhor. Olha que responsabilidade um profeta tem. Assim diz o Senhor. Você sabe, no Antigo Testamento diz que aquele que presumia falar em nome de Deus e que não fosse Deus a mandá-lo falar, esse profeta seria morto. Então a responsabilidade de se ser fiel à voz de Deus, amado, é questão sine qua non para a vida de um povo, porque onde não há profecia, não há revelação, o povo se corrompe, o povo perece. Então, eles vai e diz, 3 coisas te ofereço, porque Deus tinha pedido que não houvesse recenseamento, e Davi permitiu o recenseamento, e Deus fez justiça. Ele diz, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que eu te faça. Versículo 11, veio pois Gad a Davi e lhe disse, assim diz o Senhor, escolhe o que queres. 21, 12, ou 3 anos de fome, ou 3 meses sejas consumido diante dos teus adversários, e a espada dos teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor estiver a peste na terra, o anjo do Senhor causa destruição aos territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gad, estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas não caia eu nas mãos dos homens. Então Davi recebeu uma palavra profética. Deus falou através do profeta Gad. Deus disse, eu tenho que exercer justiça porque você me desobedeceu. Então escolha. E Deus foi misericordioso, que Davi diz, olha, tem 3 situações aí, eu prefiro então que seja de Deus, porque se eu cair nas mãos de Deus, as misericórdias do Senhor são grandes, e eu vou me livrar dessa situação. Caia eu nas mãos de Deus, mas não caia nas mãos dos homens. Amado, eu tenho esta posição também, eu prefiro que Deus faça justiça na minha vida que os homens, que os homens são injustos, não há um justo sequer, qualquer ato de justiça vem sempre muito carregado de injustiças. Nós preferimos a justiça de Deus. Amém? Então, Davi obedeceu à voz do profeta. O Senhor disse, vá dizer a Davi, assim diz o Senhor. Davi escolheu a alternativa e ele obedeceu. É muito interessante que esta relação que eu quero estabelecer com a igreja seja uma relação de reciprocidade, porque às vezes uma pessoa vem ter comigo e diz assim, apóstolo, eu estou namorando com um rapaz que não é da igreja, o que é que o senhor acha? Qual é a voz do profeta? Eu digo, não namore, porque a Bíblia diz que tem que ser luz com luz, trevas não se mistura com luz. Ah, tá bem, e vai, sai e continua namorando. Ah, eu tenho um negócio para fazer, mas é com um espiritista. Não faça. Eu tenho uma sociedade, é um indivíduo do mundo, ele tem mulheres, ele bebe, fuma e se droga, mas é gente fina. Não faça. Então, o profeta anuncia, mas as pessoas às vezes têm uma reação contrária à voz do profeta. É por isso que tanta gente se dá mal. Você não pode ter várias vozes te orientando. Você tem que ter a voz de alguém que você confie. Não é confiar no homem, é confiar no ministério e na unção que vem por intermédio do homem, que se chama unção profética. Então Davi andava com Deus, conhecia a voz de Deus, ouviu a voz de Deus pelo profeta, porque o rei poderia ter dito, olha Gad, faz uma coisa, vai plantar batatas, me deixa em paz. Eu não vou seguir nenhuma orientação. Eu não acredito que Deus tenha falado isso. Mas ele não fez isso, ele obedeceu. O rei dependia de uma voz profética. Então, o profeta era chamado de vidente porque ele tinha esta visão do reino. Davi tinha consciência do significado do profeta e ele obedeceu. Ele acreditou que quando o profeta disse, assim diz o Senhor, era o Senhor dizendo.
Então, amado, existem várias passagens na Bíblia que eu quero discutir com você e conversar com você. Por exemplo, na conversão de Paulo, Deus se revelou profeticamente através de um profeta chamado Ananias. Vamos ver isto em Atos 9:10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor, numa visão. Portanto, esta é outra forma de Deus se revelar, uma visão. O profeta falou pessoalmente: Davi, assim diz o Senhor. É uma forma de Deus falar. Agora Deus disse que deu uma visão a Ananias. Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: olha, Ananias, dispõe-te, vai à rua que se chama direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Viu entrar um homem chamado Ananias, a impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Versículo 14. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocavam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, Deus disse: Ananias, vai à casa de Judas, porque eu estou lá, eu enviei para lá um homem, e esse homem está dentro de um plano de Deus. E o profeta disse: Senhor, não pode, esse homem não, esse homem já causou muitos prejuízos. E Deus lhe disse, mas o Senhor lhe disse: vai, sou eu que estou te falando, obedece a minha voz, porque este é para mim um instrumento escolhido. Ele vai levar o meu nome perante os reis, os gentios, os reis, bem como perante os filhos de Israel. Paulo tinha um chamado para 3 ministérios: reis, Israel e gentios. O evangelho da incircuncisão para os gentios. Então veja só como é que Deus fala. Deus levanta um homem e lhe diz: vou te dar instruções do que eu já planejei. Já está na casa de Judas um homem esperando pela tua oração. Veja, é muito importante nós sabermos que quando Deus tem soberania sobre um fato, e Deus tem sobre todos os fatos, mas quando Deus tem um plano perfeito, as coisas não se desencontram. Não é uma voz que diz uma coisa, depois outra voz diz outra, porque o homem quer prevalecer, Deus quer prevalecer. Não existe isso aqui. Ananias, vai à casa de Judas, eu coloquei lá uma pessoa que vai recuperar as vistas quando você orar. Ah, meu Deus, mas esse homem é muito perigoso. Não importa, vá, porque eu o escolhi. Então, esta voz incisiva, profética. Você sabe que às vezes as pessoas já me disseram várias vezes, disse, quem contou ao apóstolo que eu estava passando por esse problema que ele invocou na igreja? Você sabe, a pregação, a revelação da palavra não é uma coisa que aconteça quando eu subo no púlpito e abro a Bíblia aqui ao acaso, ponho o dedo e falo. Isto é fruto de uma busca. É fruto de uma busca a Deus, de uma sensibilidade. Você sabe que às vezes eu estou na sala da minha casa e eu digo, Nani, eu preciso ir ao escritório. E eu sento no meu escritório às vezes por horas, para que entenda o que Deus quer falar pelos meus lábios à igreja. Então isto é um plano perfeito. Se você me acompanha há muitos anos, ou se você quer ter a curiosidade de entrar em todos os estudos bíblicos que nós temos na internet, desde 1991 ou 2, você vai ver, não há uma palavra se contradizendo. Não há uma coisa desconexa. Um dia eu estou aqui, outro dia... Não existe, existe uma perfeição, porque o ministério é profético. Os planos de Deus são proféticos. Então, neste caso, Deus se revelou numa visão a Ananias. Agora veja, quando Jesus se revelou a Paulo, em Atos 9, 1 a 6, assim,
Saulo respirando ainda. Você sabe que Saulo era o verdadeiro nome. E antes se usava o nome e a terra da pessoa. Então, Saulo de Tarso. Deus mudou o nome para Paulo. Paulo quer dizer o menor. E por que Deus, na Bíblia Sagrada, sempre o nome tem um significado? Sempre os nomes bíblicos têm um significado. E há muitas situações em que Deus muda Abrão para Abraão, Jacó para Israel. Esta mudança de nome foi a mudança gerada por Deus na vida da pessoa. Jacó era trapaceiro mentiroso, virou servo de Deus como Israel. Saulo era um perseguidor da igreja, virou Paulo, o menor de todos. Então é muito interessante ver como é que Deus se revelou a Paulo. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram no caminho, olha ele aí perseguindo, homens como mulher, levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente. Até agora nós vemos um Saulo empoderado, né? Ele pertencia ao Sinédrio, ele era do Supremo Tribunal, eram os Supremos, né? Pessoas que às vezes se sentiam deuses nesta terra. Ele era cidadão romano, ele era hebreu dos hebreus, ele era zeloso para com a lei, ele se avantajava aos demais da lei. Mas era um homem top, mas não era ainda salvo. Para a sociedade era o rei da cocada preta, mas não era convertido. E diz que subitamente ele ia a caminho de Damasco, eu vou prender aquela gente, eu vou condenar, eu vou consentir na morte. Amado, ouça, Deus escreve direito por linhas direitas. Nunca acredite que Deus escreve direito por linhas tortas. Deus é perfeito. Então, diz a palavra que ele ia lá empoderado, respirando, nariz draconiano, e de repente, subitamente mudou tudo na vida dele. Amado, ouça, não perca a sua vida com besteiras. Não gasta a sua vida com aquilo que não é eterno. O ser humano está vivo, 30 segundos depois está morto. Não há tempo. Amado, não desperdiça a sua vida, porque há súbitos. A Bíblia diz que de repente, subitamente, Deus agiu, e diz que uma luz brilhou do céu ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Então você percebe aqui o que? Deus falando a uma pessoa eleita que não conhecia ainda a sua eleição nem a predestinação. Deus falando pessoalmente: Saulo, você está me perseguindo. Saulo, eu tenho um plano para você. Saulo, você vai a um lugar onde vai acontecer algo na sua vida. Amado, todos os caminhos de Deus são perfeitos quando se obedece a Deus. Versículos 22 e 26, Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Então, imediatamente após esta manifestação de Deus na vida, que estava dentro dos planos de Deus, Paulo se tornou um grande pregador. Eu quero muito que você tenha esta imagem da perfeição da obra do Senhor, da certeza, da segurança quando Deus fala. Você precisa de ter isto como norma na sua vida. Nós vivemos numa sociedade muito confusa. Vivemos numa sociedade dividida. Hoje nós temos o escárnio mundial, porque direita se
se investiu contra a esquerda veio, dominou, quebrou, arrebentou, ameaçou, intimidou. E nós temos hoje um povo esfacelado, uma sociedade que nunca na vida nós pensamos que haveria guerras políticas dentro do nosso país, com tanto negativismo e tanta adversidade, estão aí estabelecidos. O diabo pintou e bordou, e tem pintado e bordado com esta nação, exatamente porque esta nação virou as costas a Deus. Vai mudar, hein? Atenção, vai mudar. Eu lhe garanto que em 2018 nós vamos ter uma outra nação. As raízes diabólicas já foram cortadas nesta nação, amado. Já foram. Então, Deus tem um plano perfeito. Deus disse a um profeta que ele falaria a Paulo. Deus falou a Paulo para ele se encontrar com esse profeta. Então, a pergunta no versículo 5 era, Atos 9, 5, está aqui: quem és tu, Senhor? Aquela voz, Saulo, Saulo, quem és tu, Senhor? Você sabe, Paulo estava dizendo na hora: Senhor, o que tu queres da minha vida? Quem és tu, Senhor? Afinal de contas, eu estava empoderado no meu cavalo, eu caí por terra, agora fiquei cego, eu vi uma luz brilhar. Quem és tu? E talvez algum dos senhores esta manhã faça a mesma pergunta: quem é Jesus? Porque às vezes as pessoas pensam que Jesus, ou Buda, ou Maomé, ou Shirvá, ou Confúcio, são exatamente profetas e deuses do mesmo calibre. Mas o único que tem a capacidade de pegar um morto e dar vida é Jesus. O único que tem capacidade de tirar uma pessoa das trevas e lhe revelar luz é Jesus. O único que é capaz de pegar um pecador que meteu os pés pela cabeça e transformá-lo num santo é Jesus Cristo. O único que pode pegar uma pessoa no pó, no monturo, na aflição e assentá-lo entre os príncipes desta terra é Jesus Cristo. Quem és tu? E Jesus disse a ele: quem sou eu? Eu sou aquele que você persegue através da igreja. Eu sou o Senhor, eu sou o Redentor, eu sou o mediador, eu sou o cabeça da igreja. Quem és tu, Paulo? Você vai agora para a casa de Ananias, porque é lá que as coisas vão suceder. Veja os planos perfeitos. E Deus deve ter ouvido Saulo, ainda dentro do seu empoderamento, dizendo: espera aí, mas eu tenho livre-arbítrio. E o Senhor disse: claro que você tem livre-arbítrio. Eu vou lhe fazer a proposta, sim ou sim. Escolha um deles. Você está vendo que subitamente uma luz te derribou? Amado, às vezes o ser humano pensa que é Deus, e não é. É pó. O ser humano é pó. Eu tenho muito temor de tocar na glória de Deus. Amado, Deus me livre. Eu tenho a convicção que sou o que sou pela graça de Deus. Eu quero passar isto aos senhores. Amado, não deixe nunca a soberba subir a sua mente, porque a Bíblia diz que soberba precede a ruína e o orgulho a queda. Seja humilde, reconheça a voz de Deus, siga a voz de Deus, não tenha medo de seguir a voz de Deus. Deus quer o melhor para você e para mim. Ele diz: vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, que sabe do que necessitais. Quanto mais o Pai. Então, Senhor, quem és tu? O que tu queres da minha vida? Saulo se levantou, obedeceu, foi para a casa de Ananias. Ananias já tinha tido a visão de Paulo e tudo estava perfeito. Ananias profetizou sobre a vida de Paulo, e foi através daquele momento que Paulo recebeu o primeiro alicerce, o primeiro fundamento para um apostolado
que chegou a milhões de pessoas e que se manifestou na vida deste apóstolo de Deus. Então agora vamos ver a profecia, mais uma vez específica. Atos 22, 12 a 15. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, receba novamente a vista. Nesta mesma hora eu recobrei a vista e olhei para ele. Versículo 14. Então ele disse: o Deus dos nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo, ouvires a voz da sua própria boca, porque terás de ser. Não é opção. Pastor, mas eu não sou um robô. Não, você não é robô. Você é um eleito de Deus. Você é uma pessoa criada e gerada pelo Espírito de Deus, com um plano e um propósito nesta terra. Então diz: terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. Olha, bispo, venha o versículo anterior, diz: o Deus dos nossos pais te escolheu. Aqui, o Deus dos nossos pais te escolheu. Então o que Ananias estava falando? Soberania. O Deus dos nossos pais te escolheu de antemão. Está falando de eleição, está falando de predestinação, para conheceres a sua vontade. Está falando de profecia, para veres o justo, ter comunhão com Deus, ouvires a sua voz. Amado, isto é parte da tua vida e da minha vida. Isto é parte da nossa vida. Agora você veja como é que o ministério de Paulo foi tão forte. Atos 18, 13, porque você sabe que o ministério de Paulo, e eu o conheço um pouco, porque é o meu ministério, veja como é que as pessoas olhavam para dizer: este persuade os homens a adorar a Deus de modo contrário à lei. A graça é um pacto melhor e superior, e diz que a lei era fraca, inútil, não salvou ninguém. Então a chamada de Paulo era para quem? Para os reis judeus, mas na realidade especificamente para os gentios. Houve uma hora em que Paulo disse: eu honro o meu ministério e vou para os gentios, porque Deus levantou Paulo para ser boca de Deus, a boca do justo se revelou, como a mensagem do evangelho da incircuncisão para os de origem gentílica, ou seja, para aqueles que não têm nas suas veias sangue de Israel, sangue de judeu. Para esses tem o evangelho da circuncisão através de Pedro. Então ele disse: você persuade os homens a adorar a Deus do modo contrário. Vejam, os senhores, que este é exatamente o ministério que o Senhor me concedeu, para a glória dele, que é ensinar o povo a não ser judeu. Nós amamos Israel, amamos Jerusalém, porque Deus ama Israel, Deus ama Jerusalém, mas nós temos um chamado, os gentios, de origem gentílica, para adorar a Deus de modo contrário à lei. Porque a lei adora a Deus como? Vigília, jejum, sacrifício, batismo nas águas, paga o preço, sobe do monte, desce do monte, paga, sacrifica. Isto é a lei. Mas diz que o ministério de Paulo era um ministério que ensinava a adorar de modo contrário, porque no novo pacto o justo viverá por fé. Então o nosso chamado é adorar a Deus em espírito e em verdade, sem obras, a não ser as obras boas que Ele preparou de antemão, mas não mais obras sacrificiais. Nós aqui não queimamos incenso, nós não matamos animais, nós não fazemos vigílias, noites sem dormir, nós não subimos ao monte para ficar lá 48 horas, para ser mordido por mosquito. Nós vivemos por fé e por graça. Jesus disse a Paulo: a minha graça te basta. É suficiente. Você sabe que nós dizemos Jesus é o nosso suficiente Salvador, e depois as pessoas vão se sacrificar que acham que o suficiente não é suficiente.
Então, nós adoramos do modo contrário. Nós não adoramos Moisés. Mudou o sacerdócio, implicitamente tem que mudar o quê? A lei. Não é Moisés, não são os mandamentos do antigo pacto, 613 mandamentos. É Jesus e a graça. Mudou o sacerdócio, muda a lei. Então, o barato, desculpa a expressão carioca, do ministério da Cristo Vive é que nós adoramos a Deus do modo contrário à lei. Você vê, o apóstolo não usa um solidel na cabeça, uma mantilha. O apóstolo não fica, porque isso é a lei de Moisés. Aliás, existe até um espírito de confusão hoje na nossa pátria, porque já existem chamadas igrejas evangélicas que o líder usa um solidel, usa uma mantilha de oração como se fosse um judeu. Então Deus disse através de Paulo: Pedro, como é que tu és um judeu e vives como gentio e obrigas os gentios a viverem como judeus? Eu vejo as pessoas com a arca da aliança, andando na igreja com uma arca, com o solidel, com a mantilha, vão para o muro de Jerusalém. Amado, isso é judaísmo. Veja em Atos dos Apóstolos 21, 19, diz a palavra: e tendo saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios do seu ministério. Paulo contou aos judeus minuciosamente o que é que ele fizera, Deus fizera com a sua vida, com o seu ministério entre os gentios, a quem ele ensinava a adorar de modo contrário aos judeus. Você imagina a guerra que se levantou contra ele. Foi a guerra que se levantou contra mim. O capitão se lembra. 86 a 91, amado, foi uma guerra dentro do nosso país. Eu levei até tiro no carro. Mandaram me matar, amado. Deus foi tão bom que a última hora tirou a minha filha Ana Carolina dentro do carro, e uma das balas abriu um rombo desse tamanho no banco de trás do meu carro. Era exatamente no tamanho onde a cabeça da minha filha andava. E a última hora, aqui na porta da igreja, ela pediu: papai, posso ir para a casa da Fernanda? E mudou ali na hora, entrou uma irmã da Fernandinha, uma menina pequenininha, e a bala lhe passou em cima da cabeça. Deram mais de 100 tiros no meu carro. Porque eu ensino a igreja gentílica a adorar de modo contrário à lei. Eu ensino a predestinação, a eleição. Depois, quem mandou isto, fazer isto, se ajoelhou na minha frente e pediu perdão. Sabia disso? No meu prédio, ajoelhado na minha frente, perdão. Deus é bom. Deixa, já passou. Então Paulo explicou minuciosamente, versículo 20. Ouvindo, deram eles glória a Deus e disseram: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares entre os judeus que creram, e todos são zelosos com a lei. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhe que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Isto é verdade, Paulo? Isto é verdade. Paulo foi chamado para os gentios. O senhor não pode fazer nada de judaísmo, senão o senhor voltará a viver a maldição. A Bíblia diz que um pouco de fermento, um pouquinho, olha, este pedacinho que está aqui, ó, leveda a massa toda, amado. E a Bíblia diz que quem anda debaixo das obras da lei está debaixo de maldição. Eu não quero maldição na minha vida. Pastor, o que é maldição? Maldição são 3 situações. Primeiro, distância de Deus. Eu quero ter intimidade com Deus. Segundo, pobreza. Eu quero ter a bênção de Deus na minha vida. Terceiro, doença. Eu quero ser um corpo saudável. A Bíblia diz que Ele se fez maldição no nosso lugar, para que nós, livres da maldição da lei, recebêssemos a bênção de Abraão. Agora, para eu ser livre da maldição da lei, eu tenho que conhecer a graça de Deus, senão eu vou querer viver de modo igual aos da lei. Então diz que Paulo mandava apostatar de Moisés. E você sabe que eu mando apostatar de Moisés.
Nós somos um ministério que apostata da lei. Apostatamos contra Moisés. Nós não temos nenhum. Amado, aqui nesta igreja é Deus puro, pode acreditar nisso. Eu faço uma parte, eu fico de joelho, eu oro, louvo, peço misericórdia. Mas Deus, isso não valeria nada se Deus não fizesse a sua manifestação ser uma realidade. Então diz que você manda apostatar do Moisés. Você está dizendo que os filhos não precisam mais de circuncidar o prepúcio? Você está dizendo que não precisamos mais dos costumes da lei, de guardar o sábado, de batizar nas águas, de como fazia a tribo dos essênios, porque nem Jesus batizou ninguém, você sabia disso? Jesus não batizou ninguém. Paulo, quando estava entre os judeus, ainda foi e caiu na asneira de batizar a casa de Caio e de Crespo. Mas ele disse: Deus não me chamou para batizar ninguém, Deus me chamou para pregar o evangelho. Então ele disse: não é preciso andar nos costumes da lei, não. E é uma coisa, Roberto, que eu fico muito admirado, como as pessoas que conhecem a graça de Deus e que por um acaso se perturbam alguma coisa, primeira coisa, elas fogem e vão procurar uma igreja para batizá-las nas águas, porque eles dizem o seguinte: Jesus, tu és um grande mentiroso, tu não completaste nada, o teu sangue não vale nada, sabe? Tu não disseste, tudo está consumado. Isso foi um ledo engano. Então eu agora vou passar nas águas, porque as águas sim é que me limpam. Isto é uma heresia. Isto é profanar o sangue da aliança. Isso é pisar o sangue da aliança. Isso é ir contra o pacto da graça de Deus. Jesus fez uma obra completa. Eu não tenho que acrescentar nada. Se eu disser, eu tenho que correr para as águas, eu estou dizendo, na cruz não aconteceu nada. Aquele sangue foi igual ao sangue que estava à esquerda e à direita, não aconteceu nada. Quando a Bíblia diz que pelo sangue derramado Ele nos deu eterna redenção. Então quando a pessoa tem consciência da graça e acha que graça não é suficiente, Jesus disse isso a Paulo: a minha graça te basta, Paulo, não meta os pés pela cabeça, a minha graça te basta. Então, não, mas eu vou me batizar nas águas, porque quem sabe, né? Just in case, quem sabe alguma coisa aí falha, já tem as águas. Amado, a obra de Deus é perfeita. O justo vive por fé. Confessou com a boca, creu com o coração e acredita que Ele ressuscitou, é salvo. Não tem que acrescentar nada. Eu jamais apostataria de Moisés se eu não tivesse a certeza da soberania de Deus. Eu iria ser Maria vai com as outras. O que os outros faziam, eu fazia também. Mas esta palavra me foi revelada. Você sabe que quando eu apostatei de Moisés, nós estávamos lá em Piedade, e o Senhor disse: tira o jejum, tira as vigílias, tira o óleo, tira, e alguém me procura e disse: espera aí, mas então como é que nós vamos viver? Eu disse: por fé. Viver por fé. Não é o que a Bíblia manda? É viver por fé. Então, a obra de Paulo foi tão forte, como foi na minha vida, que em Atos 24:5 diz assim: porque tendo vós verificado que este homem é uma peste, promove sedições entre os judeus esparsos pelo mundo, sendo o principal agitador da seita. Chamaram Paulo de peste. Você sabe por quê? Porque ele promovia sedição entre judeus. Ou seja, ele dizia aos judeus: judeu, você não precisa, você pode ser um remanescente da graça, você não precisa mais de circuncidar os teus filhos. Mas o rabino diz que eu tenho que tirar o prepúcio do meu filho, o homem, tenho que cortar a pele do prepúcio, porque é o símbolo da pureza. E Paulo dizia: não, agora não é mais uma circuncisão feita pela mão dos homens, nem com a pedrinha que corta o prepúcio. Agora a circuncisão é no coração e é feita pela palavra. Ela é que limpa, ela é que lava, ela é que regenera. Agora é aqui dentro. Que adianta você conhecer a Bíblia toda e ter um coração sujo, coração duro, um pedregulho dentro do teu peito? Sabe o que Deus disse? Que Ele arranca o coração de pedra e coloca um coração de carne sensível.
um coração que é capaz de dizer Abba, Pai, sem ver, sem ver, sem ver. Nós não precisamos de ver nada aqui na igreja, nós não precisamos de ver para crer, nós já cremos, depois vamos ver a glória de Deus. Pastor, mas isso é contrário à lei. Acertaste, é contrário à lei. A lei não, a lei batalha para ver, nós confiamos para ver, é diferente. Glórias a Jesus. Peste, você sabe que eu sou uma peste? Porque onde esta palavra chega, contagia, meu amado. Você viu em África, lá os pastores, lá, é por graça, é por graça. Eu quero ser uma peste, eu quero acabar com a lei na vida dos gentios. A lei é para os judeus, na vida dos gentios não pode ter Moisés. Mas a igreja tradicional não vive de Moisés, vive de Moisés. Pastor, então a igreja tradicional é contrária à graça de Deus. É contrária à graça de Deus. Então, mas a igreja não vive as verdades de Deus. Não vive as verdades de Deus. Aliás, Paulo disse uma coisa aos Gálatas. Paulo disse assim, olha, Gálatas, se vier um anjo, ai Jesus, olha atrevimento de Paulo, hein? Se vier um anjo, ou um de nós, que prega um evangelho contrário à graça, seja bem-vindo e sente-se no altar com flores na cabeça. Seja o quê? Anátema. Os hispânicos chamam de anatema, maldito. Eu quero lá maldição na minha vida, mano. Eu quero ser feliz, eu quero agora criar distâncias com Deus e ser doente, pobre, quebrado. Eu quero a glória do Criador. Ele disse, eu dividi a minha glória com eles, amado. Peste. Uma vez eu fui a um congresso, alguns anos atrás, né? O pregador, o anunciante lá, o chefe da mesa, falou, agora nós vamos ouvir, e ele nervoso, jovem predestinado. Aí eu me levantei e disse, tu não és por quê? Estás aqui na mesa, tens que ser predestinado. Senão você estaria em outro lugar qualquer, não estarias aqui. Estás aqui porque ele te predestinou, chamou, justificou e glorificou. Lá vem ele com esse negócio de Bíblia. Olha, qual é o negócio que eu sei tratar? Ô rapazinho, e eu já com uns 40 anos, ô rapazinho, eu sempre aparentei menos do que eu tenho. Ô rapazinho, peste, isso é uma peste. Ô rapazinho, antes de você chegar aqui ao Brasil, eu já conhecia isso. Eu falei, infelizmente o senhor nunca ensinou a ninguém. O senhor ensina a adorar a Deus conforme a lei, não conforme contrário à lei. Aí você vê, ficamos ali mal dispostos um com o outro. E foi um drama, porque esse senhor morreu e guardou essa peste no coração, porque ele tinha um ódio da graça, amado. Ele queria ter domínio sobre as pessoas. Aliás, deixa eu esclarecer isso. Nós temos pregadores assistindo. Pregador, você não manda nas ovelhas. As ovelhas são de Jesus. Respeite, ame, interceda, pastoreie, cuide das ovelhas dele. Ele comprou com o sangue derramado na cruz. Você não comprou nada. Para com esses ataques, esse chilique de ciúme. Tem líder que tem um chilique de ciúme com as ovelhas. Eu estou chilique, porque as minhas ovelhas, nenhuma que me pertence, amado. Todas são de Jesus. Qual é a relação neste ministério de amor, respeito, consideração, reconhecimento dos ministérios e mais nada? Nunca diga, porque eu não consigo viver com esse homem. Não diga isso, sem esse homem. Porque se não fosse o apóstolo, amado, você vai me complicar a minha vida. Não complica a minha vida achando que você é o que é pela graça de Deus. Tudo que você é foi Jesus que te deu. Eu sou apenas o porta-voz. Aliás, eu sou o menor aqui. Se você quer saber a verdade, eu sou o que menos importa na igreja. Eu considero você superior. Pastor, mas isso também é baixar-se demais. Não, a Bíblia diz que cada um deve considerar o próximo superior. Você me considera se quiser, eu te considero. Agora, esta coisa de achar que
Oh, não toque, não se aproxime do homem, porque ele esteve em comunhão com Deus. E cuidado que chegou o homem. Amado, todo mundo termina igual. Dentro do caixão, com as mãozinhas assim, ó. 3 flores na cabeça. E um véuzinho, que papa defunto com esse véuzinho é uma coisa horrível. Tira esse véu aí, cara. Todo mundo termina igual. Aliás, todos começamos e terminamos da mesma forma, nus. E aí a pessoa acha que... Amado, quanto menor você for, maior é Deus na tua vida. Convém que eu diminua para que Jesus... Dê glórias a Deus forte. Se é que podes, dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Chacamanta corrobababassa. A Ele glórias. É para a Ele. Não é para o apóstolo, é para a Ele. Ui, é por isso que Deus ama esta igreja, cara. Aqui, meu amado, zero, o apóstolo é zero. Aqui a honra, o louvor e a glória pertencem a Jesus só. Não é porque não, é Jesus. E se alguém me chamar de peste, glória a Deus, sou mesmo, amado. Eu contagio. Onde entrou essa mensagem, pode ser lá no meio de África, ninguém entende nem português direito, a palavra chega lá e rebenta, sabe, vai entrando, cortando, vai até as medulas e até ao coração, discerna até os intentos do coração. Pastor, mas então como é que o irmão vive? O irmão não vive gritando, chorando? Não, tranquilo, minha vida é tranquila. Hoje acordei 4 e pouco da manhã, fui para o meu escritório, ajoelhei na minha cadeira de oração, no meu tapete. Aliás, o tapete voltou limpo, né? Lindo. Meu tapete, pense grande, pense bem. É que eu tenho um tapete de oração, que a bispa também usa, vamos aí, de tanto que eu piso naquele tapete lá. Senhor, em nome de Jesus, estou aqui, Pai, olha, usa-me, tem misericórdia, faz a tua obra. Senhor, se o povo acreditar em mim, vai ajudar a comprar as calhas. Se não acreditar, eu estou frito, Senhor. Ele usa vários canais, mensagem, pregador, profeta, ministério. Veja como é que é no novo pacto, Efésios 4:11. Ele mesmo concedeu, ele mesmo. Oh, porque os apóstolos só eram do tempo de Paulo e de Pedro. Não. Paulo escreveu, ele concedeu apóstolos, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Pastor, em 1 minuto, fala um pouquinho, o que é um apóstolo? Apóstolon, do grego é enviado. Então, pastor, quer dizer que a igreja verdadeira é a igreja apostólica? Sim. E se a igreja é fundada e não tem fundamentos apostólicos? Pode ter um líder que não seja reconhecido apóstolo, mas o fundamento tem que ser. Eu vou dizer uma coisa, não leva a mal, porque isto era o que diz no King James Version, no comentário da King James Version da Bíblia original, diz assim: o ministério que não é apostólico é, do inglês, de vagabundo. Vagabundo. Ou seja, não tem norte, não tem governo, não tem um enviado. Então o indivíduo que põe uma placa numa porta e diz: isto é uma igreja, e o governo autoriza. Então o apóstolo é o apostolão, enviado. O profeta, o que revela os mistérios de Deus. O profeta, o evangelista, é o homem do fogo, é o semeador de brasa, pregador que pega um versículo e prega 1 hora, esse é o evangelista. Depois vem o pastor, aquele que apacenta as ovelhas, que cuida. Depois vem o mestre é o professor, é aquele que ensina, que sabe fazer um sermão expositivo, que domina a hermenêutica, exegese, homilética. Amado, isto é sério demais para se imaginar que uma porta, um vão de escada vira uma igreja, mano. Então esses 5 ministérios são uma bênção quando compreendidos. Deus fala pelos profetas na Bíblia e Deus fala pelos profetas vivos de hoje. São os profetas que ensinam a discernir a voz do Espírito Santo.
E claro, há benefícios quando se obedece à voz do profeta. Eu sei, amados, e nossa igreja é uma igreja madura. Aqui não se bebe leite, aqui é alimento sólido. Aqui não há crianças em Cristo. Aqui há gente madura, adultos. Mas a verdade é que aí fora existe muita ignorância sobre o ministério do profeta, a sua função. Por isso muita gente rejeita e tem medo. Porque os profetas de alguns lugares dizem assim: eis que o Senhor me falou que você vai casar varão com aquela varoa. Terra, eis que eu vi, e roda o helicóptero, Então, as pessoas começam a olhar e dizer: uau. Tem gente que gosta disso, está dizendo, meu bem. Tem gente que gosta disso, desse joguete chamado. Mas você imagina Jesus pregando a uma multidão. E agora, helicóptero. Terra. A unção do peão. Você imagina Jesus mais ou menos na unção do peão? Então, o que é profético produz bons frutos. Produz revelação, encoraja, motiva, faz a visão ser uma realidade de um amor extraordinário por Deus. A pessoa que tem entendimento profético é um apaixonado por Deus, um apaixonado pela igreja, um apaixonado pela obra do Senhor, pela Bíblia, um apaixonado pela igreja, amado. É uma pessoa que cuida, que zela, que quer o bem. Quando vê alguém fazendo uma murmuração, quando vê alguém botar o pé numa cadeira da frente. Esta semana tivemos que trocar um monte de cadeira, tudo quebrado lá em cima. As pessoas vão botar o pé em cima da cadeira, botam o pé na frente. Mas não deixe isto aqui é profético, pá. Isso custa o sangue e o suor da igreja, do povo do Senhor. Então a igreja profética é uma igreja temente, respeitadora, uma igreja focada, uma igreja que tem expectativas, sempre expectativas boas. Que vai Deus falar hoje? Fala-me, Deus. Eu não venho à igreja para discutir se aquele irmão usa sapato amarelo ou azul. Eu venho à igreja para adorar o meu Deus. Não venho à igreja para julgar ninguém. Eu não sou diabo para julgar ninguém. Eu venho à igreja para adorar ao Senhor, o Criador, bendizer o nome do Senhor, ter comunhão com os meus irmãos, amar os meus irmãos na fé. Isso é por isso que eu venho à igreja. Então, isto se aprende com os princípios bíblicos proféticos. São eles que abrem, iluminam os olhos do coração. Atos 13, 1-3. Ei, rapaz, ainda tem tanta coisa. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, sobrenome Nigério, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Saulo também estava incluído como mestre e profeta. E servindo eles ao Senhor, como era costume dos judeus, jejuando, disse o Espírito Santo, assim diz o Senhor. Esse mesmo Espírito continua dizendo hoje na igreja. Ele disse: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, como era costume dos judeus, impuseram as mãos do Espírito. Você veja, Deus separou e disse: eu quero que Paulo e Barnabé, tudo de forma consciente, precisa, cirúrgica, fria. Deus não, olha, gente aí, escolham alguém para ir abrir. Ele não disse isso assim. Disse: eu quero Saulo, eu quero Barnabé. Eu quero Paulo, eu quero Barnabé. Eles vão fazer uma obra que eu determinei. Então, amado, quantos ministérios, quantas igrejas se abrem sem pessoas reconhecidas, sem pessoas ordenadas? São vozes e canais do mal que levantam engano na obra do Senhor. Porque não foi Deus a dizer: separai-me para abrir a obra do Senhor. Não foi Ele que disse, foi o homem que quis. Então nós precisamos de ter esta precisão, não ter dúvida. O Espírito fala, a voz de Deus fala, é precisa. E claro, quando eu ouço Deus falar, eu tenho certeza que ouvi a voz do Espírito Santo. Então, no novo pacto, o profeta opera debaixo da graça de Deus. O profeta não tem mente julgadora, não é como
círculos de ceticismo, mas ele tem sempre a posição de quem consola, conforta, educa, disciplina, encoraja, motiva, ergue. Pastor, agora nestes 10 minutos, o senhor falou de profetas, da palavra, o senhor explicou muito bem como é que Deus trabalha. Deus não faz coisas no repente, isso tudo são planos perfeitos. Agora eu quero ver o contrário disso aqui. O senhor também na quarta-feira falou do rei Acabe que não quis ouvir a voz do profeta e morreu. Então eu tenho 10 minutos para vos falar agora de um homem chamado Bar Jesus, que era um falso profeta. Diz em Atos 13, 4 adiante: enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e ali navegavam para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. A igreja começou dentro da sinagoga. Foi depois em Antioquia que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos, pela primeira vez. Então onde é que Paulo pregava? Onde é que os primeiros discípulos se encontravam? Nas sinagogas dos judeus, até que Deus separou a igreja da sinagoga. Foi através de Paulo. Paulo disse: eu como prudente construtor lancei os fundamentos da igreja. Agora veja como é que cada um edifica. A igreja não tinha fundamentos até Paulo. Então diz que Paulo pregou, e havendo atravessado a ilha de Pafos, encontraram um certo judeu, atenção, encontraram um certo judeu, mágico, falso profeta, cujo nome era Bar Jesus. Bar Jesus quer dizer filho de Josué ou filho da salvação. Ele era um judeu, portanto um religioso, mas ele era um mágico. Ele era um falso profeta. Então nós precisamos de entender aqui, nestes minutinhos finais, que se ele era um falso profeta e um mágico, ele era um ocultista religioso, ocultista judeu, que usava magia, cartomancia, bruxaria, magia branca, magia negra, astrologia. Tudo isso é condenado por Deus. Judeu, portanto, se é um judeu, religioso está acima de... Mas ele era um mágico, fazia mágica. Ele era um falso profeta, ele não revelava a Deus, ele revelava o diabo. Então veja adiante, versículo 7. O qual estava com o procônsulo Paulo Sérgio, que era um homem inteligente. Veja, o procônsulo, que era um líder do governo, tinha no gabinete dele de trabalho um mágico falso profeta. Você sabe que muitos da política brasileira funcionam na base do trabalho de macumba, magia negra, mandam matar bode, fazem não sei o que de sangue. Olha, a ex-esposa do presidente Collor contou aí miséria do que se fazia em Brasília. E disse que esse procônsul, que era um homem inteligente, tinha dentro do seu convívio um falso profeta mágico. Imagina o que o procônsul governava com o diabo no ouvido dele o dia inteiro. E disse que, tendo chamado Barnabé, ele era um homem inteligente, eu chamei Barnabé e Saulo porque eu quero ouvir agora a palavra de Deus. Aí sim, aí ele mostra a sua inteligência. Versículo 8. Mas opunha-se Elimas o mágico, porque se interpreta o seu nome procurando afastar da fé o procônsul. Então, o que o falso profeta faz? Faz a pessoa se afastar da fé. Faz a pessoa entender que deve ser fiel ao mundo e ao diabo e apostata da fé legítima. Era o que Bar Jesus estava fazendo. Tentando afastar o procônsulo da fé, né, do Deus vivo, do Deus verdadeiro. Mas o procônsulo é inteligente, não, mas eu quero ouvir. Versículo de número 9. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou nele os olhos e disse, versículo 10, ó filho do diabo,
Eu estou imaginando Paulo revoltado, né? Ó, filho do diabo, cheio de todo o engano. Não, Paulo foi na chincha. Você é um enganador, você tem malícia, você é inimigo da justiça, você não vai cessar de perverter os retos caminhos do Senhor? Veja o que o falso profeta faz. É inimigo da justiça, é cheio de engano e perverte os caminhos do Senhor. Então você vê hoje em dia, o indivíduo se veste de pano de saco, faz entrevista com o demônio. Isso tudo é uma grande falsidade dos mágicos dos dias de hoje. Casa de Deus é para Deus ser adorado. Aqui não é lugar para entrevistar demônio. Quando o demônio saiu lá para confrontar aquele homem gadareno e quis falar com Jesus, Jesus disse: cala-te, quem manda aqui sou eu. Vai lá para a manada de porcos e desaparece. Mas igreja é para se ouvir a voz do Espírito Santo, amado. Igreja é para se ouvir a voz de Deus. Versículo número 11. Pois agora eis aí está sobre ti a mão do Senhor e vais ficar cego, não vais ver o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele uma névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Versículo 12. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu. E ele creu maravilhado com a doutrina sã, a doutrina de Paulo. Ele creu e disse: agora sei quem é Deus. Ele é poderoso, Ele é Rei de reis, Ele é Senhor dos senhores, Ele é o soberano. Agora eu estou maravilhado. Meu amado, você não entrou hoje aqui por um acaso. Talvez muitos tenham sido, ou quizás estão me ouvindo pela internet, tenham sido enganados pelas mágicas dos falsos profetas, que te prometeram muito e você não colheu nada. Mas Deus tem misericórdia e te trouxe a esse lugar para que você se maravilhe com a doutrina da graça de Deus, para que você creia e tenha a sua vida totalmente transformada. Creia nisso, amado. Amado, só há algo grande na vida quando se tem Jesus Cristo. Pastor, o que os meus colegas vão dizer, mas os meus vizinhos vão dizer, o que a minha família vai dizer, se eu agora chegar a casa com uma Bíblia e disser que eu sou de Jesus Cristo? O que vão dizer? Não tem nada que dizer nada, amado. Ainda bem que você encontrou o caminho, porque muitos vão te perguntar, estão perdidos, sem rumo, demais de movimentos de mágica, de falso profeta, levados de um lado para o outro. Ora é água, ora é corrente, ora é óleo, ora é sal, ora é fogueira santa, ora sobe do monte, desce do monte. Amado, há gerações no Brasil, já estamos com 166 anos do Evangelho, 7, 8 gerações de famílias que nunca conheceram a glória, nem a paz, nem o amor, nunca viveram o verdadeiro Evangelho, nunca. Então, eu queria terminar, amado, porque quem não experimenta estas verdades de Deus proféticas na sua vida, às vezes fica com marcas tão negativas na vida, que há pessoas que chegam ao final da vida, olham para trás e dizem: gente, eu não vivi. Mas Paulo termina em Gálatas 6,17 e disse: quanto ao mais, ninguém me moleste, eu trago no corpo as marcas de Jesus. A marca da fidelidade, da conversão, do novo nascimento. Ele trazia a marca de Cristo. Ele disse: eu sou de Jesus para sempre, eu fui resgatado, eu fui tirado das trevas, da morte, estou na luz, eu tenho marcas de Cristo na minha vida, ninguém pode me molestar. Eu trago no corpo as marcas de... Você tem as marcas de Jesus na tua vida. Você tem a marca de Jesus na tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas eu queria terminar esse culto, amado. Eu queria terminar porque eu sei que alguém aqui
que não tem ainda as marcas de Jesus, mas tem a marca do sofrimento, tem a marca da angústia, tem a marca da dor, tem a marca de um casamento em guerra, tem a marca de uma vida de desapontamento, é a marca de uma vida quebrada, desajustada, triste, perdida, mas Deus tem um plano na tua vida. Ele quer te marcar hoje com a marca da salvação, com o selo da salvação, para que você diga ao mundo: eu trago na minha carne, no meu coração, nas minhas emoções, as marcas de Jesus. Eu nasci de novo, eu sou um novo homem, eu sou uma nova mulher. Então, meu amado, não saia daqui hoje sem no seu lugar entregar a sua vida a Jesus, reconhecer que você precisa de Deus. Sozinho, amado, sozinha, ninguém consegue viver. Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Eu trago no corpo as marcas de Jesus. As pessoas trazem no corpo as marcas da violência física, verbal, as marcas de uma guerra de família, de um divórcio, de uma briga, de uma acusação, de uma injustiça que te fez sofrer tanto. Entrega a tua vida a Jesus, confia nele, o mais ele fará. Pai amado e bendito, eu bendigo o teu santo nome, eu exalto a tua glória, Pai. Tu disseste hoje à igreja que tu mostrarias coisas grandes, coisas que estavam ocultas, coisas que estavam ocultas. Senhor, tu podes agora, e tu podes tudo, arrancar essas marcas do mundo, Pai, as marcas da dor, do desespero, da angústia, do pecado. Arrancar o coração de pedra, inscrever na mente e no coração as tuas leis. Tu podes fazer isto, Pai. Tu és um Deus de misericórdia. Assim como Davi disse: eu prefiro cair nas mãos do Deus vivo do que nas mãos dos homens. Opera um grande milagre, Pai. Cura as enfermidades, liberta a pessoa oprimida, transforma a mente, o coração. Aquela pessoa que aqui chegou, está me assistindo pela internet, que diz: Deus, eu quero ter uma oportunidade de viver. Eu quero dizer basta ao sofrimento da minha vida. Sim, Pai, Tu que sondas os corações, Tu que perdoas pecados, Tu que tiras da morte, das trevas, trazes luz e vida. Tu trazes paz ao coração. Faz esta obra, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Nós poderíamos terminar só dizendo: eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Eu creio, eu creio. Vamos ficar de pé. Tudo é. Levante as mãos para os céus, amado. Não se constranja nesta hora. Levante as mãos alto. Nada é impossível para ti.
basta uma palavra tua, e os montes se removerão, pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que um vencedor, pois eu sou mais que um vencedor. E ao seu nome, vamos dar um aplauso forte, amado, forte. Glória a Deus. A bispa vai dar a bênção final. Quem puder ficar mais um minuto, fique para cantar um corinho com o apóstolo. Então, se você precisar de voltar a casa, meu muito obrigado por você amar a Deus, a igreja e ao apostolado. Muito obrigado. Glória a Deus. Levante as suas mãos para os céus. Obrigada, Senhor, porque esta graça nos basta, Senhor. Obrigada, meu Pai, porque há profeta, Senhor, nesta casa. Nós temos sido conduzidos, Senhor, em triunfo nas nossas vidas, Pai. E, Senhor, nós sabemos que Tu vais agir poderosamente na vida de cada um aqui presente, Senhor. Tu és um Deus poderoso, maravilhoso. Tu não estás calado, mas tem falado, Senhor, pela boca do Teu profeta. Então saímos daqui nesta manhã, Senhor, preparados para receber o melhor nas nossas vidas e nas nossas famílias, porque agindo Deus, ninguém impedirá. Pai, dá ordens aos Teus anjos que nos guardem, nos livrem de todos os males. Senhor, põe-nos a salvo, Senhor. Torna-nos invisíveis para o mal, porque nós cremos num Deus que promete e cumpre as suas promessas. Saia daqui feliz, amado e amada, porque Deus te escolheu para viver nesta graça que te basta. Graça e paz, um bom domingo e uma semana cheia de bênçãos.